título da Palavra de Deus que irei compartilhar com vocês hoje é: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Com este assunto, vamos tomar um tempo para pensar sobre o porquê de Deus nos dar este ensinamento nesta época. Já que Deus nos diz para não ser arrogantes de mente, mas sempre ser humildes e servir aos outros, todos nós precisamos viver essa vida que segue a Palavra de Deus. Tem uma história engraçada nas fábulas de Esopo. Havia um burro covarde. Já que ele era tímido, seus amigos, animais, sempre caçoavam dele, chamando-o de covarde. Um dia, aconteceu de ele passar pela casa de um caçador. E lá, ele viu a pele de um leão que o caçador deixou no sol para secar. O burro pensou: se eu vestir essa pele, eu me tornarei bravo. Outros animais sempre caçoaram de mim, por ser covarde. Mas, se eu colocar essa pele, as coisas ao meu redor serão diferentes. Pensando assim, ele colocou a pele de leão que estava no sol para secar. Colocando-a, ele passou pela floresta. Então, todos os animais que costumavam caçoar dele e chamá-lo de covarde fugiram, morrendo de medo, no momento em que eles viram o burro. O burro se sentiu muito orgulhoso. Ele pensou: agora, todos têm medo de mim. Ele se tornou muito arrogante. Havia um animal que o burro não gostava. Era a raposa. Ele realmente não gostava da raposa, porque ela sempre apontava os seus pontos fracos e espalhava maus rumores sobre ele aos outros animais. Naquele dia, ele encontrou por acaso a raposa no caminho. Ele ficou animado ao vê-la, pensando: o que a raposa pensará quando ela me ver? Ele ficou no caminho e a encarou. Então a raposa começou a tremer de medo, porque encontrou um leão. Ela não podia nem fugir, encarando o leão no meio do caminho. Vendo a raposa assustada, o burro se sentiu ainda mais orgulhoso. Para fazê-la ficar ainda mais assustada, o burro rugiu como os leões. Contudo, ele não pareceu nada como um leão rugindo, mas zurrou como sendo ele mesmo. Naquele momento, a raposa percebeu que ele era o burro na pele de um leão. Ela se soltou e começou a gracejar do burro. Já que a identidade do burro foi exposta, o rumor se espalhou pela floresta. E os animais começaram a chamar o burro de covarde e também de mentiroso. Com essa desonra, a sua situação ficou pior do que antes. Até mesmo nesta fábula de Esopo, que crianças leem, podemos encontrar muitos assuntos importantes. O que teria acontecido se o burro tivesse ficado em silêncio? A raposa teria pensado que era um leão e teria ficado com medo. Mas ele fez um som de burro, ao invés de fazer som de leão, o que expôs a sua identidade involuntariamente. Hoje, estamos no tempo da profecia, em que devemos nos livrar de toda a nossa arrogância. Deus sempre nos diz para nos livrar da arrogância e ficar em uma posição onde servimos os outros, já que o reino dos céus se aproxima. Neste contexto, ele apresenta exemplos de orações como do publicano e do fariseu. Vejamos Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos
por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós estamos pregando a 7 bilhões de pessoas em todas as partes do mundo, seguindo a vontade do Pai e da Mãe Celestiais. As pessoas, geralmente, focam em se exaltar, humilhar-se. Não pode ser feito se não tiver uma compreensão, certo? Quando não nos humilhamos, disputas surgem entre nós. Quando não nos humilhamos, a obra do Evangelho não vai bem. Ao nos humilhar, nós podemos ser unidos e receber as bênçãos de Deus. De acordo com o ensinamento de Deus, o que acontecerá com aqueles que se exaltam serão humilhados, mas quem se humilhar será exaltado. Essas palavras serão cumpridas na nova aliança. É por isso que Deus nos deu estes ensinamentos. Na história das fábulas de Esopo, teria ficado tudo bem se o burro tivesse ficado em silêncio quando vestia a pele de leão. Contudo, ele queria ameaçar e assustar a raposa com um alto rugido. E a sua identidade foi exposta por causa de sua própria voz. A sua ganância de ser mais exaltado terminou em causar a ele ser tratado como um ser inferior e mais trivial. Dessa forma, se nos exaltarmos, seremos humilhados, e se nos humilharmos, seremos exaltados. Este é o princípio de Deus. Se nós reconhecemos e confessamos que somos anjos corruptos que pecaram no céu e foram jogados a esta terra, então, como algum de nós, pecadores, poderia se exaltar diante de Deus? Contudo, nós continuamos tentando nos exaltar e queremos ser servidos. E tentamos exercer autoridade. Isso ocorre porque não compreendemos que somos pecadores. Antes, eu cheguei a ler um artigo escrito por um repórter que tinha vindo entrevistar nossa igreja um dia. O título do artigo era Autoridade e Ser Autoritário. Pessoal, qual é a diferença entre autoridade e ser autoritário? Autoridade é literalmente a autoridade que uma pessoa tem. Contudo, ser autoritário é tentar ser servido ou governar sobre os outros, ainda que não tenha autoridade. Se alguém suprime o outro dizendo, eu sou assim superior a você, então você tem que me obedecer, e cria um ambiente onde os outros se sentem inconvenientes, isso é ser autoritário. As pessoas apreciam autoridade, mas ninguém está disposto a aceitar as pessoas que são autoritárias. Quase todos não gostam daqueles que são autoritários. Ser autoritário vem da arrogância, é causado por uma mente arrogante. Se quisermos cumprir a obra da salvação dos 7 bilhões de pessoas, e se quisermos que a nova aliança seja pregada a toda a humanidade, nós devemos ser humildes e servir os outros ao invés de ser exaltados. Se mantivermos uma atitude humilde, nosso evangelho será pregado em Samaria e aos confins da terra logo. Esta obra será feita
pelos ensinamentos de Deus. Vocês provavelmente conhecem bem através da pregação. Se vocês pregam o Evangelho com uma atitude autoritária, ninguém quer escutá-lo. Mas, e se humilharem-se e tiverem uma atitude de nem mesmo olhar para Deus arrependendo-se? Senhor, eu sou um pecador? Se pensarmos, eu sou uma alma pecaminosa que pecou no céu e fui lançado a esta terra, então, como eu posso ser exaltado e servido e receber aplausos e elogios das pessoas? Eu cometi graves pecados no céu. E se sempre olharmos para Deus com arrependimento e fé e seguirmos alegremente a vontade de Deus, então, muitas almas virão a nós para escutar. Pessoal, vocês conhecem ímãs, certo? O ímã tem o poder de atrair as coisas para si. Ainda que não as puxe, ele mesmo tem o poder de atrair para si as coisas. A palavra do nosso Deus tem o poder de puxar as pessoas que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Contudo, se o ímã perde o seu magnetismo, em outras palavras, se nós perdemos nosso poder espiritual, então não podemos atrair as pessoas ainda que estejam perto de nós. Deus não concede a força mais poderosa da nova aliança para os arrogantes, somente para aqueles que se humilham e servem os demais. Deus concede o poder de atrair as pessoas ao seu redor e de guiá-las à salvação. Hoje vamos gravar isso novamente no nosso coração. Vejamos Romanos capítulo 11, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te, o quê? Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também, tu serás cortado. Aqui, através do versículo 20, Deus nos deu as palavras de que nós não devemos nos ensoberbecer, mas temer sempre refletindo sobre nós mesmos. Pessoal, sabem por que os pecadores mantêm suas cabeças baixas? Eles mantêm suas cabeças baixas porque não estão na posição onde podem ser arrogantes. Em novelas históricas, ou algo similar, quando um homem é pego como um pecador, sempre abaixa sua cabeça. Ele não pode erguer sua cabeça. Esta é a mente de um pecador. Mas, e se ele não compreende que é um pecador? Ele deixa sua cabeça baixa? Não. Ergue sua cabeça. Se nós somos arrogantes e orgulhosos e autoritários, então nós chegamos a perder o poder de atrair as pessoas. Não podemos trazer para a vida essas almas que estão morrendo ao nosso redor. Para dar bênçãos a nós, Deus continuamente nos diz para não sermos arrogantes. E sim, nos diz para estarmos dispostos a nos humilhar e para permanecermos na posição de servir os outros, sendo humildes. Dentre as lições da nossa mãe, há uma lição. Deus veio a esta terra para servir. Nós não devemos ser arrogantes, e sim devemos nos humilhar para servirmos os outros. Esta é a maneira da nova aliança. Nós estamos nos cultivando através das palavras de Deus, até mesmo neste momento. Nós devemos cultivar nós mesmos, tanto na mente quanto na fé. Vamos gravar no nosso coração mais uma vez que a vontade de Deus é guiar-nos à salvação e ao céu através de todas essas coisas. Em Romanos, capítulo 11, Deus disse, não te ensoberbeças, mas teme. Nós devemos ter medo de nos tornarmos arrogantes, não é mesmo? Todo este ensino está ligado à pregação a 7 bilhões de pessoas. Nós precisamos pensar sobre o caminho da nova aliança.
a fim de cumprir a obra da pregação a 7 bilhões de pessoas. O caminho da nova aliança é obedecer ao pai e à mãe e seguir as suas palavras com fé. Vejamos juntos o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será quem? O maior dentre vós será vosso servo. Se nós queremos estar em uma grande e alta posição no céu, nós devemos poder servir os outros na terra. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será como? Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. O burro cobriu-se com a pele de leão para evitar ser chamado de covarde. Ainda que parecesse como um leão, ele queria parecer ainda maior e mais assustador para a raposa e fazê-la tremer de medo. Ele queria que os outros abaixassem suas cabeças ainda mais diante de sua autoridade. Assim ele rugiu. O que aconteceu? Ao invés de ser exaltado, ele entrou em vergonha. Ele foi colocado em uma situação não engraçada, onde ele foi humilhado. Deus disse: o maior dentre vós, com certeza, será o vosso servo. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, o que acontecerá com ele? Será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será, o quê? Será exaltado. Este é o princípio da nova aliança. Deus nos ensinou quando seremos exaltados e quando seremos humilhados. Dentro da verdade da nova aliança, aquele que dá este ensinamento é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Deus. Assim, nós devemos percorrer o caminho da fé, sem nos desviar deste ensinamento. Contudo, o mundo funciona de maneira oposta. No mundo, se querem ser exaltados, devem se vangloriar de si mesmos e promoverem a si mesmos. Tais atos podem ser necessários para uma vida na terra, que é como uma lâmpada, que fica acesa por pouco tempo e então se apaga. Mas isso não é necessário para nós que viveremos para sempre. Nosso estilo de vida deve ser diferente do deles. As pessoas que vivem para a glória terrena, que dura por pouco tempo, e então desaparece, elas querem ser reconhecidas pelos outros e ser exaltadas por alguém porque a sua vida é curta. Contudo, ainda que não façamos isso, quando formos ao céu, numerosos anjos nos exaltarão. Nós seremos automaticamente exaltados e teremos autoridade no céu. Nós não precisamos agir como se tivéssemos alguma autoridade que não temos. Já que a graça e bênção de Deus deixam aquelas pessoas, a pregação não funciona. Um fruto nasce quando Deus nos dá o poder de atrair as pessoas. Vamos nos lembrar que a arrogância nos faz perder este poder. Então, o que Deus nos disse? O maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus nos permitiu estes ensinamentos valiosos. Toda a nossa amada família de Sião. Se não temos dado frutos, pensemos sobre a razão e descobriremos que o fato de não nos humilharmos se torna em uma grande porcentagem do motivo. Se nós nos livramos da mente de ser exaltados e fazemos tudo com fé, somente pensando em salvar almas, então Deus guiará as pessoas mais fortemente e nos dará o poder de puxá-las para Sião com o braço mais forte. Vamos continuar com Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. O quê?
Ao invés de sermos orgulhosos, façamos o quê? Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É difícil para nós, pessoas comuns, colocar essas palavras em prática. Contudo, nós estamos percorrendo o caminho da fé da nova aliança, com o objetivo de entrar no reino dos céus. Assim, devemos praticar essas palavras. A Bíblia diz que a fé sem obras é viva? É morta. Pratiquemos. Se aprendemos uma coisa, pratiquemos essa coisa. Se aprendemos duas coisas, pratiquemos essas duas coisas. Ao praticar o que aprendemos, toda a obra da pregação a 7 bilhões de pessoas será completada. Se não tivesse obedecido à palavra de Deus, Pedro poderia ter lançado as redes na água e pegado os peixes que não tinha pegado durante toda a noite? Se não tivesse obedecido a Deus, Naamã poderia ter sido curado da lepra? Mudanças foram feitas quando houve obediência à palavra de Deus. E a obra de Deus foi feita quando houve reconhecimento da autoridade da palavra de Deus e quando a praticaram. Portanto, hoje, vocês e eu, nós também vamos gravar profundamente no nosso coração o que Deus diz. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Vejamos juntos 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mesmo se vivêssemos nesta terra sem pecado e sem nenhuma culpa, como era a nossa vida anterior? Deus nos fez conhecer que vivíamos no céu e que viemos a esta terra depois de cometer um determinado pecado no céu. Nós viemos a esta terra porque pecamos. Nós vestimos a carne porque temos pecados. Se nós compreendemos que somos pecadores através da nova aliança, então há uma coisa a fazer: é o arrependimento. Uma pessoa que se arrepende pode ter uma mente arrogante? Nós fomos expulsos a esta terra porque cometemos graves pecados contra Deus no céu. Se tentarmos governar sobre os outros, mandar neles e ter uma atitude opressora e repressiva, olhando do céu para nós, vocês acham que Deus diria: "Ó, você está se arrependendo bem, muito bom, bom trabalho", e nos aplaudiria? Se realmente compreendemos que somos pecadores, pensaremos: como eu, um pecador, posso ousar fazer algo assim? Como eu, um pecador, posso ousar comer tal comida? Como eu, um pecador, posso ousar ter uma vida luxuosa? Como eu, um pecador, posso ousar cair em diversão e prazer? Pessoal, nós não devemos pensar que temos fé apenas porque viemos à igreja. Quando nós praticamos todas as lições que aprendemos, nós podemos nos cultivar. Vocês aprenderam sobre humildade através dos sermões e confirmaram o ensinamento na Bíblia. Mas, se vocês têm alguém que não gostam em sua casa e nos seus locais de trabalho,
Ou se vocês tentam pressionar aqueles que são mais fracos que vocês, ou que estão em um escalão inferior que vocês, ou que têm uma base fraca na sociedade, e se vocês tentam exercer alguma autoridade sobre eles, como alguém superior, querer ser servido é uma parte da natureza de um pecador, a qual vem de um coração sem arrependimento. Pessoal, nós todos queremos pregar a 7 bilhões de pessoas, não é? Eu quero, e vocês também querem isso. Se isso é algo que queremos, uma das coisas que devemos fazer agora é ter um forte poder espiritual para pregar a todos os 7 bilhões de pessoas e guiar os nossos irmãos e irmãs perdidos a Deus. Esse poder vem da humildade, nunca vem de se exaltar e se gloriar sobre si mesmo. Na história das fábulas de Esopo, se o burro tivesse ficado em silêncio, se ele não tivesse dito nada, mas permanecesse parado no meio do caminho, na pele de um leão, todos os animais da floresta teriam ficado com medo dele, por causa da majestade e dignidade da pele de um leão. Contudo, ele tentou rugir para se exaltar ainda mais e perdeu o prestígio, fazendo-o cair em um poço sem fundo. Hoje, nós precisamos entender bem qual é o caminho da verdade da nova aliança que Deus criou. Se todos nós, irmãos e irmãs, trabalharmos uns pelos outros e respeitarmos e servirmos uns aos outros, inclusive em casa, e se tentarmos ficar em posições humildes, então pode haver harmonia na família, na igreja e em região e em grupo. E nosso evangelho será feito em harmonia. Vamos lembrar novamente que a obra de pregar a 7 bilhões é encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos por tais pessoas que se humilham. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. O Pai Celestial deu este ensinamento como uma parte muito importante de seus sermões quando estava na terra. Gravemos essas palavras mais uma vez em nós e vamos apressar o dia de entrarmos no céu. Irmãos e irmãs da Nova Aliança, completemos a missão de pregação a 7 bilhões. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.